A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast, né, da lição de número 4, hoje de adolescentes, né, e estamos trazendo uma lição para vocês abençoada, uma história sobre a graça e responsabilidade para você, professor, que vai dar aula, né, a classe de adolescentes. Nós vamos aqui estar trazendo um conhecimento, trazendo aqui para você, abordando algumas dicas pedagógicas para poder acrescentar e edificar a sua vida para também transmitir para a sua classe. Saudando nessa noite, mais uma vez, estando aqui junto à mesa conosco, né, a nossa irmã Hanani, nosso irmão Daniel. Pai do seu irmão Hanani. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Daniel. Um prazer mais uma vez estar com vocês, né, para a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Glória a Deus. Pai do seu irmão Daniel. Pai do Senhor, irmão Felipe, Pai do Senhor, irmão Hanani, Pai do Senhor, você que está participando desse podcast com a gente. Deus tem muita coisa para tratar com a gente hoje. Que bênção. Um assunto maravilhoso, né? Falando sobre a graça, mas também trazendo um alerta à responsabilidade, entendendo que a história da graça ela também traz uma responsabilidade, principalmente também para com o nosso próximo. Lição número 4, uma história sobre graça e responsabilidade. Leitura bíblica, Mateus capítulo 18, versículo 23 e 25. A mensagem diz: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Colossenses 3:13. Então, aqui no texto, a gente já pode compreender que a lição ela vai estar abordando essa responsabilidade de nós perdoarmos uns aos outros, até porque se graça é um favor merecido, e eu sou grato a Deus por receber esse favor imerecido dele, não é fácil, em algumas situações, principalmente, perdoar, mas eu não posso ver peso algum nisso, porque quando eu sou grato por ter recebido a graça e o perdão de Deus, eu consigo liberar perdão para o meu irmão. Nós vamos tratar hoje muito também acerca de algumas passagens bíblicas, mas também de uma parábola, sobre aquela parábola, por exemplo, do servo mau, que Jesus destaca de forma muito, aborda de forma muito profunda, também a questão do perdão e da responsabilidade. Mas, Hanani, o primeiro ponto é que nós precisamos passar, né, como professor, para o adolescente, o valor da graça perdoadora de Deus, esse favor que nós recebemos, é um favor que não merecíamos, mas aprove ao Senhor ter sido gracioso conosco. É verdade. Para esse início de aula, né, como para não entrar direto, o professor não entrar direto no tema, assim, no primeiro tópico da lição, digamos assim, a gente pode começar, orienta o professor, começar, como a gente sempre diz, né, o adolescente, ele gosta muito de conceitos. Então, o que é isso? Por isso que criança, né, ele sempre pergunta, o que é isso? O que é aquilo? Então, sempre começar dando o conceito de graça, né, como você já falou, que é o favor imerecido, e falando um pouco daquele início da graça, né, de quando Jesus morreu na cruz por nós, que é justamente para nos alcançar com a sua graça, né, e nos perdoar. Eu acho que é válido a gente lembrar o professor que é interessante iniciar a aula dando alguns conceitos, no caso, o conceito da graça, né, para iniciar esse tópico, certo? E a gente vê que a graça, ela está relacionada diretamente com o perdão, né? E um do que a gente pode também, como professor, falar também sobre o perdão, né? Fazer essa ligação da graça e do perdão, que nós vamos ver lá na frente que é como se fosse quase um sinônimo, né? Porque se a gente tem a graça do Senhor em nossa vida, nós automaticamente nós somos perdoadores, não é isso? E lá no nosso tópico primeiro, né, que a gente fala muito, essa nossa lição, ela fala muito sobre a passagem lá de Mateus 18, não é? Sobre essa parábola do rei. Então, se você lê o professor, né, lê faz essa leitura com os seus alunos e
discorre sobre esse texto. A lição praticamente vai ser você mostrar o que Jesus fez através, né, daquela aquela parábola, o que ele quis mostrar, né, a questão da graça de perdoar, né, de ser perdoador. E você pode indagar aos seus alunos se eles são assíduos no perdão, né? Por que não? Se eles normalmente passam por essa situação de ter que estar perdoando, né? A gente lá na parábola vê que o rei, ele tinha uma dívida muito grande, né? O trabalhador tinha uma dívida muito grande com o rei e pela graça dele, ele perdoou o seu trabalhador, mas esse trabalhador não perdoou a dívida muito menor que tinha com o seu devedor, não é isso? Verdade. Mas, Nani, pode falar. E eu estava aqui lembrando, na verdade, quando a gente lê esse trecho, né, da palavra, bate um sentimento de indignação, né? Como é que pode um homem foi tão perdoado nesse valor todo e não perdoou o próximo, né? E aí, de repente, o professor pode montar uma espécie de júri, de tribunal, né, da classe. Vamos aqui julgar a posição do servo que foi perdoado, né, e não teve capacidade. E aí, com certeza, vai gerar aquela discussão. Como é que pode? Que absurdo! O adolescente se empolga nessa hora, né? Está participando de um tribunal, de um júri ali, e vai julgar aquela atitude. E aí, quando todo mundo já está ali acalorado, com certeza, vão estar achando que a atitude foi absurda, né? Afinal de contas, esse homem foi perdoado, não teve capacidade de perdoar o que devia, muito menos. E aí lança a prática, né? A gente já viu o conceito, ela lança a prática. E você, né? Quantas vezes a gente julga, a gente age dessa maneira sem saber, né? Aí a adolescente vai entendendo que aquela mensagem é para ele, que não é apenas algo abstrato. É como uma espécie de Davi, o profeta Natan, né? Que Natan foi jogando, e Davi condenando, quando foi ver era com ele mesmo, né? E aí a gente pode fazer uma espécie de um jogo, né, de um tribunal com os adolescentes para interagir, fazer uma interação, porque afinal de contas, toda vida quando eu leio, né, eu lembro demais que bate esse sentimento, que absurdo, como é que pode? Um homem desse foi perdoado uma dívida tão grande, não teve capacidade de fazer de perdoar uma coisa bem menor. Aí a gente para, respira e faz, mas quantas vezes a gente não age dessa mesma maneira, né? É verdade. E esse era o propósito, Mahanan, Daniel, justamente da parábola, era transmitir essa mensagem de forma prática. E essa dica pedagógica aí do nosso professor Daniel, ela é muito interessante, porque coloca o jovem realmente nessa posição de analisar pela ótica de quem está jogando e, no final, a finalidade ser realmente fazer essa observação de que, às vezes, nós somos como que aquele servo mal, né? Fomos perdoados de algo que era impossível pagar, que era o nosso pecado, Cristo nos salvou, e, às vezes, a gente, por causa de simples coisas, né? Situações, a gente, às vezes, acaba não liberando o perdão e deixando o rancor criar raiz em nosso coração. É verdade. E essa parábola, ela traz um fator muito importante, que é a questão que a gente vai falar justamente do valor, né, que tem a graça. O valor que o rei perdoou o seu trabalhador é muito maior do que o outro que não perdoou, né? E alguns comentários nas Bíblias, por exemplo, na Bíblia de Aplicação Pessoal, é uma Bíblia que eu gosto muito de estudar por ela diz que esse valor que o rei, né, que era devido ao rei, é comparado ao valor da nossa vida, né? É o valor que não tem valor, nada se paga a nossa vida, a vida de uma pessoa, né? Naquela época, por exemplo, só o rei poderia pagar uma dívida daquele tamanho, ou alguém que fosse muito rico a ponto de chegar perto das posses do rei, né? E o tamanho dessa dívida que foi perdoada, que nem se compara com outra dívida que eu acho que não chegaria nem a 1% do que o trabalhador estava devendo para o rei, né? E para a gente ver, para passar para o adolescente, a importância
que tem o valor da nossa vida. O que Deus fez, né? O que Ele entregou o seu Filho para nos salvar, né? O valor que não tem nada que pague, apenas o sangue de Jesus Cristo. Né? Deixar isso bem claro para o adolescente. Perfeito. A primeira parte, inclusive, dessa história, né, aqui na lição nós tínhamos essa abordagem, a primeira parte da história daquele rei que perdoa a dívida do servo mau, e o servo não perdoa a dívida do conservo, é justamente o propósito é mostrar que, assim como aquele servo tinha uma dívida impagável, nós também tínhamos uma dívida impagável. Então, aplicando de forma espiritual, né, para o adolescente, é justamente como o Daniel falou, trazer alguma dinâmica para dentro de sala ou trazer uma explanação bem real para dentro da sala, para dentro da aula, para realmente fazer com que o adolescente ele se veja, né, nesse primeiro momento, como que aquele servo que tinha uma dívida que ele não podia pagar, mesmo que ele trabalhasse, e nós, no contexto histórico, aqui, cultural, a gente compreende que era uma dívida impossível, porque mesmo que ele trabalhasse a vida inteira dele, não tinha como ele juntar dinheiro suficiente para ele pagar aquela dívida. Dessa forma, somos nós, como aquele servo, que temos uma dívida impagável e Jesus, ele nos perdoou. É interessante, Daniel, porque nessa reflexão, né, da lição sobre o valor da graça perdoadora de Deus, o professor ele precisa realmente colocar o aluno dentro desse contexto para que ele compreenda que, assim como aquele servo recebeu o perdão, nós recebemos o perdão de algo que não merecíamos e que era impagável. É verdade. E a Nova Almeida Atualizada, ela faz um comentário nesse trecho da palavra que ela diz que os 10.000 talentos, né, fazendo a equivalência de hoje, um talento era equivalente a 6.000 dracmas. E trazendo na moeda atual, era como se os 10.000 talentos fossem equivalente a 6 bilhões de dólares, né? Eu lembro até o pastor Renato trazendo essa palavra sobre isso. É como se Deus estivesse fazendo uma hipérbole, né? Um exagero, o máximo que pudesse. Imagine, um trabalhador dever 6 bilhões de dólares para o seu dono, né? Para o seu rei. Eu acho que mesmo suas gerações não iam pagar, né? As gerações dele não iam conseguir pagar essa dívida. Verdade. E aí Deus faz esse exagero, mas é um exagero proposital, que é para que a pessoa entendesse o tamanho dessa dívida que nós temos, que é impagável. Uma coisa que eu acho muito importante nos dias de hoje é justamente esse tópico. Por quê? Porque a gente vive numa cultura, né, no meio cristão, que muitas vezes, né, tem teologia surgindo que relativiza muito o ser humano, coloca o ser humano dentro do meio do evangelho, coloca no meio de músicas, no meio de canções, e vão trazendo esse antropocentrismo. Mas o adolescente, ele já precisa, ele já pode entender que ele né, era um pecador, tem uma dívida impagável, que se não for Jesus que paga essa dívida, nós não temos outra salvação. Jesus, ele é o centro do evangelho e essa dívida é paga por Cristo, né? Nós somos pecadores, como a palavra diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem alívio porque o adolescente, o bichinho não vai entender o que é pecado. Vai não. Vá nessa que ele não vai entender, né? Porque, como a gente até falou outras vezes, o mundo não alisa. A gente fica com receio de trazer algumas mensagens, achando que é por causa da idade, mas nós vivemos num contexto muito pesado, né? Que os ataques são diretos. E por que a gente está com medo de tratar sobre alguns assuntos, né? Eu estava me lembrando essa semana de uma aula que o senhor me deu por ministrar, e aí eu comecei a tratar alguns assuntos mais pesados com adolescentes, falando sobre coisas mais sérias, falando sobre mutilação, sobre suicídio, essas coisas assim. Quando eu olhei, tinha adolescentes na minha frente com os olhos cheios de lágrimas, né? E eu senti a autoridade do Espírito Santo ali no meio daquela aula de começar a tratar sobre esses temas, né? E a gente fica com receio disso. Não tenha receio de trazer a verdade do Evangelho, de dizer que porque adolescente é pecador, sim, precisa de salvação, tem uma dívida impagável. Não tenha medo de encarar esses temas, de trazer a verdade do Evangelho. Porque se alguém quer ter o ego massageado, é como diz a frase, né? O Evangelho é o último local que você poderia procurar.
mas nós estamos aqui para ser curados, para entender que nós temos uma dívida, mas que Jesus pagou por nós. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto o primeiro ponto, né, do tópico 1, dentro desse contexto daquela parábola, era que todos nós temos uma dívida, não tem para onde fugir. O próprio Paulo escreveu dizendo que todos pecaram. Então, assim, não escapa ninguém, não escapa criança, não escapa adolescente, não escapa adulto, não escapa geração A, geração B, não escapa ninguém, todos pecaram. A segunda parte daquela parábola vai trazer um aspecto muito interessante e muito importante, que todos nós carecemos de uma atitude graciosa. Por quê? Porque se tem uma dívida, a dívida ela havia de ser paga. É interessante porque Daniel trouxe esse contexto aí, a irmã Hanani, também sobre a quantia, né, o quão grande era aquela dívida, irmã Hanani. Só que é interessante que o rei ainda foi amenizou um pouco, quando ele quis vender para ser escravo, né? Dentro daquela parábola, a gente está contando, que o rei manda vender o pai, a esposa, os filhos, porque a outra solução seria matar, porque eles não tinham condição. E depois ele vai dar o perdão. Nós precisamos entender, dentro desse contexto, que havia uma dívida, nós éramos merecedores da ira de Deus, porque a dívida estava lá, alguém tinha que pagar. A diferença daquela parábola para nós, se vendo lá que nós carecemos de uma atitude graciosa, é justamente dentro desse contexto, irmã Hanani, que a dívida ela foi paga mediante a Jesus, né? Foi Jesus quem pagou a dívida, e que se não fosse realmente ele, como foi dito aqui, nós não teríamos como pagar. A diferença da parábola é que a parábola o rei apenas perdoou sem ter nenhum sacrifício, mas no contexto da nossa salvação, Jesus, ele assumiu a dívida. Me dá a dívida que você não pode pagar e eu vou morrer em morte de cruz para você. Então, esse segundo ponto ele traz aqui esse aspecto, irmã Hanani, que nós carecemos, todos carecem de uma atitude graciosa, porque se todos pecaram, todos necessitam dessa mesma graça. Exatamente. E que nós só somos salvos, né, por esta graça que é Jesus Cristo. Nós temos que buscar a graça de Deus, né? É uma atitude que o crente ele tem que tomar, a busca por essa graça, né? Essa parábola ela traz um ensinamento muito grande em relação a gente buscar essa graça e mostrando também o amor de Deus por nós, né? Que nós já nascemos pecadores, né? Por causa do pecado original. Então, como o Daniel estava falando, os adolescentes podem até pensar que não são pecadores, mas desde criança, tem que deixar claro, desde criança eles já nascem pecadores, o ser humano já nasce um pecador, né? E somente através dessa graça de Deus, através de Jesus Cristo, é que nós alcançamos a salvação, né? E nós temos que buscar como? Buscar aprendendo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Nós temos que buscar a graça do Senhor orando, nós temos que buscar a graça do Senhor jejuando, nós temos que buscar a graça do Senhor buscando ter o perfil de Cristo, né? Que uma das principais características de Cristo é o quê? É o amor, né? E a Bíblia ela nos traz essa mensagem que nós devemos parecer com Cristo. Então nós devemos amar uns aos outros. Nós temos que perdoar, aquela passagem que fala de que acho que foi Pedro, né, que perguntou a Jesus se era para perdoar só 7 vezes. Aí o Senhor foi e disse, não, tem que perdoar 70 vezes 7. Uma forma de que você tem que perdoar sempre, você não tem que pensar no caso, não, você tem que perdoar. É uma coisa muito difícil para o ser humano, né? Mas nós temos que botar em prática essa atitude do perdão. Perfeito. Eu acho que quando Pedro perguntou isso, ele achou que era suficiente, né? Acho que eu quero crer que Pedro ele disse, não, eu vou perguntar aqui se 7 vezes, porque já é muito. E aí, quando Jesus vem com a resposta que 70 vezes 7, então realmente quebra todo o conceito de Pedro, para ele poder entender que, Pedro, se você recebeu o perdão de algo que era impagável, então não limite o perdão. Quantas vezes necessário for, você precisa perdoar. Essa questão de perdão é muito séria, mas nós vamos mais a fundo agora no segundo tópico. Pode falar, Daniel. E é interessante que na cultura judaica, para se considerar que tinha um caráter perdoador,
era tido que a pessoa perdoava até 3 vezes aquele ato. Aí Pedro, já se achando bambambam, diz assim, são 7 vezes, né? Já se Olha achando aí. maior do que o que a cultura judaica acreditava, né? Aí Jesus bota Pedro no lugar deles, não, meu filho, não é só 7 vezes, não. Entendo aqui que a mensagem é muito maior, né? Não é só 3 vezes, não é só 7 vezes, é 70 vezes 7. Glória a Deus. Olha que bênção, realmente. E Pedro, ele tinha realmente esse impulso, né, em tudo, realmente. Ele trazia falava algo, realmente se acrescentava, se colocava acima. E Jesus sempre moldando o caráter de Pedro, até que no final Pedro foi uma bênção para a obra de Deus. A lição, antes de entrar no tópico 2, caros professores, ela traz um auxílio pedagógico aqui interessante, que é a dinâmica das pedras, ou a dinâmica da pedra. De repente, alguém pode dizer, rapaz, vai levar pedra para dentro da igreja, para dentro da classe? Mas você pode, né, trocar a pedra também por algum outro objeto que possa simbolizar. Mas a dinâmica em si, que o auxílio pedagógico ele traz, é interessante porque eu aconselho, inclusive oriento os professores a fazerem essa dinâmica, começarem a darem início a essa dinâmica no início da aula. Se é você, por exemplo, vou fazer uma bolinha de papel aqui para substituir a pedra, então vou levar uma pedrazinha pequena, mas você dá no início da aula. Quando a aula for iniciar, você dá ao aluno, né, e pede para o aluno não soltar, não deixar, não deixar cair. E no final da aula, claro, você já disse que vai poder abençoar a sala com alguma coisa que você levou. E é interessante porque ele vai estar dentro da aula, participando da logística, da dinâmica da aula, com aquela pedra, com aquela bolinha de papel, com algum outro objeto na mão, e aí você pede para ele tocar as mãos, para ele, de repente, dar a paz do Senhor ao colega dele, enfim, você poder inspirar ou incentivar o adolescente a fazer alguma ação, e ele vai ver que realmente é dificultoso, né? Dar a paz do Senhor, abrir a mão para poder fazer alguma coisa com aquela pedra e com aquela bolinha de papel, com aquele objeto. E, Felipe, qual é a finalidade disso? O auxílio pedagógico ele traz aqui com a finalidade de que no final o adolescente vai compreender que é dificultoso ele está fazendo alguma coisa com algum objeto preso à mão dele, ou se deixar poder cair, ou se deixar soltar. E é desse jeito que é o não perdoar, que é você guardar a mágoa, que é você guardar o rancor, que é você guardar a raiva de alguém e o não perdão. Você cria um raiz no seu coração e você viver com aquilo é muito complicado. E eu vou dizer mais, né? Nós lidamos com adolescentes, a irmã Hanana e o irmão Daniel. Adolescentes, às vezes, guardam realmente um rancor, né, do coração de algum outro colega. O colega faz raiva, quer participar do grupo e começa a fechar as portas para aquele outro colega, aquele outro... que é o irmão dele. E realmente, talvez porque está iniciando ali uma vida, a caminhada cristã, a maturidade, e às vezes talvez seja mais difícil perdoar. Por isso que essa lição é tão importante, como o Daniel falou, de falar a verdade do professor, trazer realmente aquela palavra direta para que ele compreenda que ele não pode viver com rancor, né, com raiva, que ele precisa perdoar, até porque ele já foi perdoado. Deus perdoou todos os nossos pecados e anula a conta da nossa dívida. Meus caros professores, o tópico 2 é o servo perdoado nega o perdão ao seu próximo, né? Como eu disse, no primeiro parte da parábola, nós temos aqui um conceito, um aspecto de que nós temos uma dívida impagável, depois que nós carecemos de uma atitude graciosa, e aí vem a segunda parte. Depois que, já no meio do julgamento, como, né, Daniel? Na dinâmica, no meio do julgamento, já lá vem, ou já no finalzinho, lá vem o servo não querer perdoar o seu conservo, porque recebeu perdão de milhões, aí, de bilhões de dinheiro para aquela época, era muito dinheiro, e é um dinheiro que, como foi dito aqui, fugia, inclusive, da perspectiva, da realidade daquele tempo. Então, realmente, Jesus ele foi ao máximo para eles poderem entender que realmente era uma dívida muito grande, trazendo para aquele contexto. E olha que coisa interessante, Jesus não está falando para não-judeus, Jesus está falando para os seus discípulos, para judeus. Então, Jesus estava falando para homens que já conheciam a lei, que já conheciam a espiritualidade. E aí, no segundo tópico, irmão Daniel, ele traz aqui o servo perdoado nega o perdão ao seu próximo. Nós podemos compreender com isso que há um ensinamento muito grande nessa lição sobre a responsabilidade que nós recebemos a graça de Deus, temos diante do próximo.
Aquele que recebeu a graça de Deus, o crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele não pode negar nenhum perdão, porque por pior que seja a ofensa que alguém lhe faça, muito pior era a dívida que ele tinha para com Deus. Verdade, viu? E sem contar que o perdão, o principal beneficiado do perdão é quem É quem perdoa, perdoa. né? Com certeza, justamente. É quem libera o perdão é que é o maior beneficiado, né? E essa questão de guardar mágoa é muito séria porque afeta o nosso organismo, né? Quantas doenças surgem, tanto mentais quanto orgânicas mesmo. Nosso corpo sente e ele reage, né? Quando a gente o nosso sistema imunológico ele acaba sentindo esses impactos da pessoa quando guarda isso, né? Porque afeta todas as áreas da nossa vida. Se afeta a nossa área orgânica, nossa área física, quanto mais a nossa área espiritual, né? Porque o próprio Pai Nosso diz, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm Ele tem ofendido. ofendido. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: você vai ser perdoado à medida que você perdoa os outros, né? E quando o adolescente ele pode entender isso, a seriedade disso, porque afinal de contas foi Jesus que disse isso, né? E deixou bem clara a mensagem. O seu perdão, é, o seu perdão dos seus pecados, ele vem na mesma proporção que você libera o perdão sobre os outros, né? A gente não pode esquecer nunca disso. Maravilha. E Mahanani, o adolescente, apesar da idade, ele já tem uma consciência, já tem uma perspectiva de entender e compreender que a graça ela traz responsabilidade. Tem muita gente que acha, não, nós vivemos na dispensação da graça, então é algo mais fácil, é algo mais leve. A graça ela traz responsabilidade e dentre essa responsabilidade é justamente esse reflexo do perdão. Eu recebi o perdão na vertical do Senhor, eu vou liberar perdão na horizontal para os meus irmãos no dia a dia. Então, o adolescente, mano, ele precisa ter essa consciência da responsabilidade que, assim como ele foi perdoado, ele precisa também perdoar. É verdade. A graça, esse perdão, né? Ele faz com que você realmente tenha que demonstrar, né? Não é apenas você receber, você tem que demonstrar isso. Você tanto tem que demonstrar que foi perdoado por Cristo através da sua forma de se vestir, da sua forma de andar, da sua forma de agir, porque quando nós somos perdoados por Cristo, há uma transformação na nossa vida, né? A gente deixa de ser aquela velha criatura e volta a ser uma nova criatura, né? Então, há uma transformação. E nessa transformação, através das nossas atitudes, nós mostramos, nós transparecemos essa graça do Senhor. E temos que atingir a todos com essa graça, através do perdão, perdoando aqueles que estão do nosso lado, perdoando o nosso irmão, perdoando o nosso pai, nossa mãe, quando puxa a orelha, né, assim, do adolescente. Perdoa o papai e a mamãe por cobrar um pouquinho mais, por mandar estudar, por mandar ir dormir cedo, porque é como Deus faz conosco. Deus só quer que nós estejamos bem, que nós estejamos em comunhão com Ele. E os pais querem isso para os filhos, que eles estejam bem, que cresçam, que evoluam, né? Perdoar os amigos na escola, né? Uma questão que adolescente vive muito, por exemplo, na escola, bullying, né? A questão da evolução do bullying na escola é muito por falta de quê? De perdão, falta da responsabilidade, né? Que esse perdão gera. Então, é um assunto que também você pode dar como exemplo na sala de aula, que é o que eles vivenciam, né? Por exemplo, minha filha, ela passou por uma situaçãozinha assim, e nós conversamos com ela, porque ela ficou com aquela mágoazinha no coração, né? E nós conversamos com ela, e hoje ela voltou a ser amiga das pessoas que falaram mal dela, graças a Deus. Está mostrando que Deus, ele também, que ela também perdoa como Deus nos perdoou, né? E essa
essa volta da convivência, né, que você citou, mano, né? É sempre lembrando que o perdão, ele não é esquecer, né? Ele é você lembra, mas não guarda, não lembra mais com rancor, né? Porque esquecer não vai acontecer, vai vir a memória. Mas e ainda tem aquele povo que fala uma frase que é triste, que diz assim: "Ah, o tempo cura". Não, o tempo não cura nada, né? Quem cura é o Senhor, ele que é o Senhor do tempo. O tempo não cura nada, quem cura é o Senhor do tempo, né? E aí, quando não consegue perdoar, não consegue liberar, porque afinal de contas, tem vezes que machuca, que dói, porque afinal de contas, um bullying, né? São palavras pesadas. Eu fui vítima de bullying quando era adolescente, criança, mas, e às vezes pode querer ficar aquela mágoa. Como é que eu vou perdoar, né? O adolescente diz assim: sim, eu preciso. E como é que eu vou perdoar? Vai para os pés da cruz, meu filho. Tem para onde escapar, não. Vá para os pés da cruz, que lá você vai enxergar o tamanho do perdão que você recebeu. Quando você olhar para Jesus, vítima de todo aquele sacrifício que ele passou e que foi justamente por você, é você entendendo que nós não somos melhores do que ninguém, né? Da mesma forma como um errou comigo, eu posso errar da mesma forma ou até pior, né? E olhar para Cristo, que é onde ele tem a cura para as nossas feridas, né? Porque são inúmeros conflitos que eles podem chegar dentro de uma sala de aula, né? Chegam com, como a gente já falou, né, com inúmeros dilemas, desde uns mais leves quanto uns mais fortes, às vezes um pai abusivo, uma mãe abusiva, né, um familiar que distratou realmente, mas mesmo assim, Deus tem cura para o adolescente, né? Essa questão do perdão, ela é muito séria, como a gente está falando, porque às vezes, em situações como que trouxe o exemplo aí, o Daniel, a irmã Hanan do filho dela, né, da filha dela, que sofreram realmente algo, alguma ofensa, por exemplo, mas essa questão do perdão é muito séria, porque às vezes, nós lidamos com situação que ninguém faz nada contra nós de forma explícita ou direta. E a gente, mesmo assim, guarda alguma coisa daquele irmão no nosso coração. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, isso me marcou muito, e dentro desse contexto aqui me faz lembrar claramente, um irmão chegou para mim, e assim, eu não tinha nenhum relacionamento, uma vivência, uma intimidade com aquele irmão, no sentido de conviver com ele, nós trocávamos, a paz do seu meu irmão, tá, Deus abençoe, mas não tinha aquela convivência no dia a dia, era mais só de igreja, chegou para mim e disse: eu quero lhe pedir perdão. Eu me assustei, eu disse: ô, meu irmão, tá perdoado em nome de Jesus, mas isso foi o quê? É porque eu não lembrava de ter feito nada com ele, dele ter feito nada comigo. Ele disse: não, porque você passou uma vez e assim virou um pouco a cara e eu achei que você estava com raiva de mim. Desde esse dia eu guardei uma coisa e até não fugia, assim, você vinha para um lado, eu fugia para a gente não se encontrar, porque eu guardei essa coisa no meu coração. Eu quero lhe pedir perdão, só mesmo, me perdoe, né? Eu não lembro nem da situação, mas eu perdoo, irmão, em nome de Jesus, e me perdoe se isso aconteceu, porque realmente não foi de mal. Então, olha como essa questão do perdão é séria, é algo sério. Às vezes, nós guardamos, e essa aula é importante para o adolescente, porque às vezes ele guarda algo no coração que não reflete nem a realidade, ou que de fato aconteceu. É algo talvez que ele pensou, é algo que ele imaginou, é algo que ele criou, e essa lição é importante porque ele precisa tirar do coração. Se é necessário, que ele vá até a pessoa. Se não é necessário, que ele peça para Deus ajudar ele a perdoar e tirar, como o Daniel falou, não lembrar com rancor, não lembrar com raiva, para que ele possa viver em paz. Eu acho que uma das melhores coisas da vida é você viver em paz. Você viver em paz realmente é algo maravilhoso. E sem contar que também a palavra diz, né? Se teu irmão tem algo contra ti, vai até ele. A gente fica: eu vou não. Mas não, foi ele que fez comigo, né? Isso, Orgulho, eu tô né? certo, né? Eu tô certo. Eu que tô certo, é ele que tem que vir, mas a palavra do Senhor diz: se ele tem algo contra você, é você que vai atrás dele, né? Então a gente precisa viver como Jesus viveu, né? Refletir a mensagem de Cristo, né? Eu estava me lembrando, uma vez eu estava na frente de um trabalho na igreja e eu, como líder, nenhuma pessoa me desrespeitou na frente de todo mundo. E aí eu cheguei em casa, fumaçando, né? Como diz o popular, assim, com tanta raiva, eu fui dizer pro meu pai: pai, aconteceu assim, 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 assado. E aí eu tô aqui indignado, como é que eu faço essa situação, não sei o quê. E eu esperando que ele ia dizer: meu filho, é isso mesmo. Diga um monte de coisa a essa pessoa, falar em frente mesmo. Eu desabafando, rasgando
tudo, né? E aí meu pai, assim, bem quieto, aí ele olhou para mim e só fez assim, perdoe. Meus E irmãos, foi um balde de água fria, assim, que jogaram na minha pronto, olha aí, ó, cabeça, que assim, na conselho hora. espiritual de Deus. Eu cheguei, respirei fundo, assim, porque era tudo que eu não queria ouvir, né? Não, eu queria ouvir que eu estava certo na história, né? Mas aí, de repente, eu vi aquela palavra. Meus irmãos, foi uma resposta banda que desviou o furor, assim, tão automaticamente, que poucas horas depois eu encontrei com aquela pessoa e eu nem lembrava mais direito. Eu encontrei com essa pessoa, eu, Pai do Senhor, meu mano, tudo bom? Como é que você tá? Eu, meu Deus, hoje de manhã ela me distratou e desviou o furor, né? Eu nem lembrava mais. E quando depois que eu lembrei, eu nem mais desceu o coração em nada, né? Porque perdoar é sempre a melhor opção, é sempre o melhor caminho. Porque, afinal de contas, eu tenho certeza que eu faria coisas muito piores, porque, afinal de contas, a gente está aqui como cheio de defeitos, se não for a cruz para nos tratar, né? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Exatamente. E algo interessante é que o perdão, o conceito do perdão, ele não é eu fazer a outra pessoa me perdoar. O conceito do perdão é eu liberar perdão no meu coração. Eu liberar, vá até o teu irmão. Então, isso é algo maravilhoso, porque no próprio contexto do que nós lemos, né, antes inclusive, quando Pedro está ali conversando com Jesus, dos 70 vezes 7, 7 vezes ou não, 70 vezes 7, 70 vezes 7, e de repente é interessante, porque dentro daquele contexto que Jesus está tratando de perdão, Jesus está dizendo assim, olha, se preciso, você vá até o seu irmão pedir perdão. Se ele não quiser aceitar, presta testemunha, leve 2 testemunhas. Se não aceitar, olha, leva à igreja. E se ele ainda não ouvir a igreja, rapaz, aí você lança ele como um gentil, como um publicano. Para aquele contexto, Jesus está dizendo assim, se você tentou de todas as formas pedir perdão, o seu papel não é que ele faça você perdoar, é você ir até a ele e você liberar o perdão. Se ele não quer perdoar você, aí é com ele. E a classificação que Jesus faz naquele contexto é, inclusive, de alguém que é publicano, de alguém que é gentil, é de alguém... Jesus estava dizendo, olha, se ele não quer perdoar, é porque não é salvo. Porque quem é salvo, perdoa. É como Daniel falou, perdoa. Ele vai até a pessoa e perdoa. Olha, Jesus é o nosso maior alvo em tudo. Se olhou para Jesus, vai dar certo. Ele na cruz, sofrendo, os seus malfeitores maltratando, e Jesus dizendo assim, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha o nível de espiritualidade de Jesus. É de perdoar os seus próprios inimigos. E Mahanani, o perdão ele é poderoso, mas não é fácil, né? Inclusive pregar e falar sobre perdão, sem viver o perdão, não é fácil, porque a gente passa por situações, eu já passei por situações que a gente precisa realmente perdoar. É difícil, mas é o que Jesus nos orienta a fazer, é perdoar e Mahanani, porque nós fomos perdoados e entender que esse é o nosso papel, é pedir perdão, ainda que a pessoa não queira nos perdoar, mas nós temos o nosso papel, e quando a gente faz o nosso papel, independente da resposta da outra pessoa, a gente dorme tranquilo, por quê? Porque a gente cumpriu o nosso propósito de perdoar, de liberar o perdão. É verdade, a gente tem que perdoar mesmo quando o erro não é nosso, né? A Bíblia fala, mesmo nós não errando, estando certos, nós temos que perdoar. Uma vez eu ouvi um exemplo de uma pessoa que passou por uma situação e aconteceu justamente isso. Ela estava correta na atitude dela e a outra pessoa que se equivocou. E a pessoa ficou sem falar com ela vários e vários meses, naquela situação que ela buscou a pessoa e pediu perdão se cometeu algum erro, né? E aquela pessoa se sentiu constrangida. É o que o perdão de Cristo faz. Ele nos constrange através do seu amor, né? A perdoar também. Então, a pessoa, ela acabou perdoando também, né? Pelo menos foi o que a pessoa disse, que ela disse que perdoou, que a gente só sabe quando perdoa mesmo, nós mesmos, dentro do nosso coração, né? Nós e Deus. Mas a pessoa disse que perdoou porque ela, como a outra chegou e disse que pediu perdão se te cometeu algum outro erro, e ela sabia que estava errada, provavelmente, né? Então, a palavra do Senhor, ela nos diz que mesmo nós estando correto, nós temos que buscar, né? É a questão das bem-aventuranças. Nós, como diz lá eu acho que é Colossenses, né? Não. Mateus, lá em Mateus 5, que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Misericórdia. Né?
Maravilha. Eu acho que cabe ao professor também, dentro desse contexto, dentro dessa aula, cabe ao professor, de repente, fazer uma reflexão com seus alunos. Qual é essa reflexão? Dá um tempo para eles. Eu vou dar aqui para vocês 3 minutos. Eu quero que vocês reflitam. Se, de repente, vocês precisam liberar perdão para alguém, se vocês guardam no coração uma raiva, uma mágoa de alguém, eu quero que vocês pensem. Você dá um tempo para eles pensarem. Quando eles terminarem de pensar, você diz, pronto, nós temos agora um desafio. Nós temos o desafio de refletir Cristo em nós, e você vai ter a missão nessa semana, de alguma forma, encontrar essa pessoa, seja por WhatsApp, ligação, vá até ela, mas você vai pedir perdão a ela, e domingo você vai contar qual é a sua experiência aqui na sala. Eu acho que cabe ao professor trazer esse desafio para a classe, porque adolescente sempre tem aquelas briguinhas de adolescente, aqueles desentendimentos de adolescente, né? Isso sempre leva muito do lado pessoal, sendo que também às vezes é mais fácil, às vezes esquece rápido, daqui a pouco volta a brincar como que uma criança faz com a outra, mas você também pode guardar no coração e você vai guardar. Então, olha que bênção, professor, você tem uma oportunidade dentro da sua aula de promover o perdão. Então, desafia o adolescente, desafia o aluno a pensar, se tiver alguém, ele ir até essa pessoa, liberar o perdão, perdoar e contar essa experiência na sala de aula, porque pode ter certeza. Assim como a dinâmica da pedra, é você tirar esse peso, tirar esse fardo e você viver em paz e sentir feliz. Como já foi falado, o perdão faz bem para nós mesmos. E agora nós entramos no tópico de número 3, já chegando no nosso final da lição, né? As consequências de sonegar o perdão. Olha que forte, olha a responsabilidade aí apertando. Se no primeiro tópico nós aprendemos e estudamos que a nossa dívida foi perdoada, o que nós carecíamos de uma atitude graciosa que recebemos. Na segunda, temos o exemplo do servo que não perdoa o seu conservo. Na terceira, as consequências de sonegar o perdão. Tem gente que acha, não, eu não vou perdoar, ou então, como o Daniel falou, deixa o tempo curar e vai relevando, e vai levando. Só que nesse vai levando, Daniel, atrai para ele consequências como doenças, que já foi falado aqui, principalmente doenças emocionais, mas mais que isso, é algo que vai muito mais avante, porque é algo ainda mais sério, porque o não perdoar também tem como consequência a condenação. Olha que sério, eu posso perder minha comunhão com Deus pelo fato de que eu não estou expressando o amor dele na minha vida, perdoando meu irmão. Jesus, ele é bem claro, né? No texto que nós lemos, Mateus 18, o versículo 35, Jesus dá logo a interpretação da parábola, né? Diz assim, assim também meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um de seu irmão. Jesus passou assim bem a mensagem bem clara, né? Se você não perdoar, assim vai ser feito com você. Se você não liberar o perdão, assim será feito com você, né? Não tem outra escapatória, não tem outra conversa, não tem outro caminho, né? Aquilo que nós, à medida que nós liberamos perdão, nós somos perdoados. Ah, mas é uma troca, eu vou perdoar, é uma espécie de moeda de troca, mas o comentarista Alessandro diz assim, né? O perdão é a graça manifestada, né? Você libera perdão porque você já tem a graça de Deus sobre a sua vida, né? E quando você absorve isso, né? Eu não vou perdoar para ser salvo, eu vou perdoar porque eu sou salvo, né? Porque eu tenho Cristo no meu coração, porque eu já tenho, o Espírito Santo já habita dentro de mim. E eu fui perdoado na cruz do Calvário, então eu libero esse perdão, né? E aí a mensagem é clara, né? Não, é curta e objetiva. Do mesmo jeito que você é perdoado, perdoe. Se você não libera o perdão sobre a sua vida, imagine, Deus não chama a gente de mal, né? Como ele chamou direto do servo, né? Servo mau, né? Servo malvado, né? Não é isso que nenhum filho quer ouvir do seu pai, né? Mas a mensagem é clara e não tem outro caminho, né? Olha que bênção, olha que bênção. E Mahanani, o sonegar perdão é algo muito sério, porque não trazem apenas consequências materiais, né, ou consequências pessoais, mas trazem consequências também espirituais. Eu não preciso que eu consigo ser santo, ser espiritual, ser crente,
mesmo vivendo em falta de comunhão com o irmão, não consegue, porque é amar a Deus e amar ao próximo, e amor também é manifestar essa graça, perdoando. É algo muito sério, viu, Mahana? É muito sério. Quando a gente... É aquilo que a gente estava falando, que nós temos que demonstrar, temos que ter o caráter de Cristo, né? Temos que procurar ter o caráter de Cristo, que é amor, é bondade. Então, quando nós não buscamos, entregamos a nossa vida para essa transformação de buscar ter o caráter de Cristo, nós estamos em outro caminho. Só há dois caminhos. Ou você vai seguir a Cristo ou você não vai. Então, se você não perdoa, você está indo pelo caminho contrário, né? Você está se afastando de Deus, se afastando do Espírito Santo. Então, é muito sério, principalmente na parte espiritual, porque tem a ver com a nossa eternidade, né? A questão, por exemplo, da parábola lá do capítulo 20 de Mateus, que é a parábola dos trabalhadores, né? Que um senhor chama uns trabalhadores na primeira hora do dia para trabalhar e acorda um dinheiro. Aí, às 3 horas do dia, chama outros, às 6 e às 12. E acaba que todos recebem o mesmo salário, mas os que receberam, que passaram o dia trabalhando, ficam chateados, né? Ficam chateados porque eles receberam o mesmo valor daqueles que trabalharam apenas 1 hora. Né? Mas o Senhor mostra nessa parábola, desculpa, que nós devemos perdoar e aceitar. Dentro desse contexto dessa parábola, é interessante porque a mesma medida de graça que o Senhor deu àquele que ele chamou de forma cedo, é a mesma medida de graça que ele dá a quem vai ser salvo na última hora. É como que o lado na cruz. Ele foi salvo ali aos 45 do segundo tempo, mas foi a mesma medida de graça que Jesus deu para ele. Então a gente precisa compreender que a gente precisa estar perdoando sempre, porque Jesus perdoa independente do tempo, da idade, de quando ele chama. Então nós precisamos realmente compreender. Verdade, perfeito, mano. Pode... É aquele negócio que você... independente do momento que você aceitar, né? As pessoas, às vezes, falam sobre os crentes, né? Que a gente está trabalhando para o Senhor. Não, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que fazer as coisas no mundo, eu tenho que aproveitar, né? Mas não é assim. Quanto mais a gente viver a vida de Cristo, quanto mais a gente perdoar, né? A gente aceitar, mais enriquecimento para a nossa alma nós vamos ter, né? Verdade? Verdade. E até a última frase na conclusão da lição, achei ela sensacional, quando diz: você foi perdoado para ser um perdoador, né? Foi para isso que nós somos salvos, né? Para isso nós recebemos o perdão do Senhor, que é para perdoar o próximo, né? E já falou, mas é porque eu acho essa passagem também tremenda, porque, meus irmãos, Jesus pendurado numa cruz, né? A última coisa, assim, vamos ser sinceros, né? Acho que um ser humano normal, né, assim, nas suas falhas, acho que a última coisa seria que ele faria seria interceder para Deus perdoar alguém, né? Jesus, na sua comunhão com o Senhor, ele poderia dizer: Deus, me tira daqui, né? Eu estou aqui sofrendo, padecendo por tudo que esses homens aí me fizeram mal, mas o que é que ele vai dizer? Pai, perdoa-lhes. Meu Deus do céu, isso é tremendo demais. Tenho muito que aprender com Jesus, viu? Verdade. Eu costumo dizer que aquela passagem que Paulo diz, ele tratando também sobre esse contexto de fazer o bem para os inimigos, ou para fazer o bem para quem não quer bem, quem não faz algum bem a você, que não quer ver você bem, é como você amontoar brasas de fogo sobre a cabeça, literalmente a consciência queimar, é você fazer a consciência daquele que lança algo contra você queimar. Rapaz, como é que pode? Eu falei mal dele, ele pedindo perdão, foi eu que feri ele me pedindo perdão, foi eu que fiz contra ele. É a consciência queimando e Cristo sendo glorificado através da nossa vida. Olha, se o céu é tomado à força, dos grandes desafios que nós temos na caminhada cristã é perdoar sempre, porque se nós somos perdoados, o Senhor nos perdoou para sermos perdoadores. Que bênção! Glória a Deus. Uma lição realmente maravilhosa, uma história sobre graça aí, responsabilidade, uma lição prática, uma lição curta, e com certeza vai ser uma lição também abençoada para você, professor,
dar para a sua classe, para o seu aluno. Nós podemos aqui, nessa lição, refletir sobre o valor da graça perdoadora de Deus, podemos aprender sobre a responsabilidade que nós temos por receber essa graça da parte de Deus e também um alerta do perigo, né, de não, mediante essa graça perdoadora que nós recebemos, o perigo de sonegar ou de não liberar o perdão também para as pessoas, até porque eu não perdoo para ser, né, como já foi dito, eu perdoo porque eu já sou perdoado. Não vou perdoar porque Deus vai me perdoar. Olha, a oração é muito séria. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aquele que tem ofendido. Perceba que é contínuo, todo dia alguém vai nos ofender. Não é se alguém me ofender, é quando alguém me ofender. E de forma íntima, nós precisamos perdoar, porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo e sabe se nós estamos perdoando de fato ou não. Então, você, professor, precisa esclarecer isso para os seus alunos, fazer os seus alunos reconhecer a graça de Deus e valorizar a graça, mas também compreender a responsabilidade dessa graça e o perigo de, mediante essa graça, não ser um crente que perdoa, um crente que não guarda mágoa no seu coração, mas um adolescente crente que vai liberar um perdão até mesmo por aqueles que lhe ofendem. Daniel, uma bênção estarmos juntos. Que lição abençoada. Glória a Deus. Eu estou maravilhado. Para mim foi uma noite abençoada ao ouvir isso tudo, esses ensinamentos que vocês me passaram, né? E tenho certeza que vai ser uma bênção também para os nossos adolescentes. Glória a Deus. E Eu Maranane, lembrei que agora de bênção, uma né? coisa, irmão Felipe. Eu lembrei agora de uma coisa. Que nós falamos muito na lição sobre perdoar o nosso próximo, né? Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Todos os dias, né? Nós pecamos todos os dias, nós somos pecadores. Nós temos que pedir perdão também a Deus todos os dias, como diz também na oração do Pai Nosso, né? Não esqueça, Deus nos perdoou, mas também nós temos que pedir perdão a Deus, porque nós erramos muito. É verdade, até porque está condicional nós sermos aceitos por Deus, o Senhor, por nos conhecer, compreender. Senhor, me perdoa. Nós precisamos pedir perdão a Ele pelas nossas pecados todos os dias, e Ele conhece também que nós somos falhos e pecadores, e também nesses pecados você já inclui aí, se você não perdoa alguém, já pede perdão antecipado a Deus por não ter perdoado, e vai até a pessoa perdoar, porque o Senhor conhece o teu coração. Mas você, professor, precisa trazer para a sua aula, para a sua classe, realmente esse conceito que eles precisam perdoar. Vai lá, encaixa na tua aula o desafio de eles perdoar alguém, se houver necessidade de ir até alguém. Contar essa experiência vai ser realmente algo edificante. Bom estar com vocês. A paz do Senhor, irmã Hanani, a paz do Senhor, irmã Daniel. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo podcast com nossa lição de número 6, que será uma bênção para a glória de Deus. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. E uma boa aula domingo. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor.